Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Estamos ao longo desta temporada estudando o livro do Apocalipse e hoje chegamos ao centro do livro. O livro possui uma estrutura quiástica, onde os capítulos iniciais e finais caminham para um centro e os capítulos 12, 13 e 14 formam o centro do Apocalipse. Hoje chegamos ao capítulo 14 e vamos estudar sobre as 3 mensagens angélicas, um tema muito especial, um tema para os nossos dias. Temos hoje um momento especial para estudarmos esse assunto e eu queria introduzir o tema que nós vamos estudar hoje, falando sobre a importância desse capítulo 14 de Apocalipse. Hoje o tema que nós vamos estudar trata-se 3 anjos e suas mensagens. Cada anjo traz uma mensagem especial para o tempo que estamos vivendo. Mas antes de abrir a palavra de Deus, como é nosso hábito aqui, a gente sempre ora, né? Então vamos orar para que Deus nos abençoe mais uma vez no estudo? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos para agora estudarmos a Tua Palavra. Vamos abri-la mais uma vez, agora nesse livro, nesse capítulo 14 do Apocalipse, e precisamos da Tua ajuda para compreender as verdades que esse livro apresenta. Por isso fica com todos nós, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amigos, vocês já ouviram falar sobre o conceito de verdade presente? O conceito de verdade presente é uma mensagem específica que Deus tem para cada época da humanidade. Isso não é difícil de compreender. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual era a mensagem que Deus tinha para Adão e Eva no jardim, você consegue entender? Que mensagem Deus tinha para eles? O que era urgente ali? Se você comer do fruto, você vai morrer. Essa foi a mensagem. Se formos para a época do dilúvio, aí você tem a arca que Noé construiu. Qual é a mensagem de Deus para o povo nesse período? Vai vir um dilúvio. Quem não entrar na arca vai perecer, vai morrer. Aí passaram milênios e nós chegamos ao momento que Jesus Cristo viria para nascer, viver e morrer. Qual era a mensagem que Deus tinha para aquele momento específico? O Messias vai chegar. Vocês devem preparar-se para recebê-lo. E quando Jesus veio, quantas pessoas estavam prontas para recebê-lo? Pouquíssimas. Maria, José, os pastores ali, que receberam a notícia, pouquíssimas pessoas. Ou seja, Deus em cada momento Ele tem uma verdade presente para apresentar ao mundo. E se nós perguntássemos para vocês assim, dentro da Bíblia, qual é a mensagem que Deus tem para os dias atuais? Qual é a mensagem específica que Deus tem para os nossos dias? Essa resposta é o tema que hoje vamos estudar. As 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, 6 em diante, que é o texto que nós vamos estudar hoje, é a mensagem que Deus tem para o tempo presente. Por isso nós devemos voltar nossa atenção para esse texto, porque a palavra de Deus vai nos dizer qual é a mensagem que Deus tem para os dias atuais. Pegue sua Bíblia, você que está em casa também, abre em Apocalipse capítulo 14 e nós vamos entender hoje qual é a mensagem especial que Deus tem para os nossos dias. A urgência dessa mensagem está muito clara nesses anjos voando pelo meio do céu. Estão lembrados que anjo quer dizer o mensageiro? Não é isso? Aquele que traz a mensagem de Deus? Antes de entrarmos nesse tema, nós temos que ter uma consciência de que estas mensagens, elas têm um tempo específico de tempo ao qual se aplicam. Isso vamos ver ao longo das 3 mensagens. Olhe para a primeira, Apocalipse 14, 6 e 7. O texto diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas.
O que nos chama a atenção nessa primeira mensagem angélica? Primeiro, um anjo vem voando pelo meio do céu. O voar desse anjo fala da urgência da mensagem. Segundo, ele tem um evangelho eterno para pregar às nações. O que significa isso? Deus não tem dois evangelhos. Deus não salva as pessoas de forma diferente. Deus sempre salva da mesma maneira. E qual é o caminho para a salvação? É Cristo. Você se lembra que Adão e Eva, quando descobriram a nudez após o pecado, eles fizeram roupas de folhas de figueira para tentar cobrir a nudez? Mas depois foram feitas para eles vestes de pele de cordeiro. Para que eles se vestissem, um cordeiro teve que ser morto. E aí já estava muito claro para eles que um dia alguém morreria para que eles estivessem protegidos. Então Adão e Eva entenderam que o plano da salvação falava de um Messias. Alguém viria a morrer por eles. Nós que vivemos hoje, somos salvos por esse mesmo Messias, que um dia morreu por nós na cruz. Por isso o Evangelho é eterno. As pessoas sempre foram salvas da mesma maneira. Só há uma única diferença que a gente tem que entender. Os cristãos do Antigo Testamento foram salvos por crerem num sacrifício que ainda não havia acontecido. E nós, os crentes do Novo Testamento, somos salvos por crermos num sacrifício que já está no passado. Essa é a única diferença. Mas a salvação é apenas em Jesus Cristo. Por isto o anjo apresenta um evangelho eterno. E esse evangelho eterno, ele diz em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Essa é a primeira frase do anjo. Vinda é a hora do seu juízo. A Bíblia ensina de que todo ser humano um dia terá que passar pelo juízo. A Bíblia diz que antes da volta de Cristo, o caso de todos serão decididos. Então nós temos que entender um pouquinho mais o assunto do juízo. Às vezes, por pouco estudamos esse tema. Para entender o juízo hoje, nós temos que entender como era o juízo no Antigo Testamento. Vocês se lembram do santuário? Se lembram de como as pessoas obtinham perdão pelos pecados? Não era levando um animal até o santuário, depois matando o animal? Você se lembra que os mileritas estudaram esse tema e eles pensavam que a purificação do santuário seria a volta de Cristo? Só que nós aprendemos aqui que não era a volta de Jesus, mas o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário. Então, o dia da expiação ou purificação lá em Israel apontava para o julgamento final da humanidade. Então, o juízo de Deus, ele acontece em 3 fases. E eu queria falar para vocês sobre essas 3 fases. Guilherme Miller e os seus amigos estudaram a profecia das 2.300 tardes e manhãs e chegaram à conclusão que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Jesus não voltou, não era isso que a profecia dizia, mas o juízo aí começaria. Então, assim como a purificação do santuário para Israel era um dia de juízo, quando o santuário celestial começou sua purificação, para os habitantes da terra, também é um dia de juízo. Assim nós podemos dividir o juízo de Deus em 3 fases. Primeira fase, juízo pré-advento. Segunda fase, juízo comprobatório. Terceira fase, juízo executivo. Nesse momento, Jesus está no santuário celestial, dando andamento à primeira fase do juízo, que nós chamamos de juízo pré-advento. Por que é pré-advento? Porque ele acontece antes do advento, antes da volta de Cristo. Nesse exato momento, nós estamos tendo um julgamento lá no céu. Quem é que é julgado nessa primeira fase? Apenas aqueles que um dia creram em Jesus como Salvador. Só estes. A Bíblia diz que o juízo de Deus deve começar pela casa de Deus, por aqueles que aceitaram o Evangelho.
Quem não aceitou o Evangelho, ele já está condenado. O juízo dele está guardado para uma segunda fase, que nós chamamos de comprovação. Nós vamos entender mais esse tema quando chegarmos a Apocalipse 20 e estudarmos aqui a doutrina do milênio. Mas esta primeira fase do juízo nós chamamos de pré-advento e ela está em andamento. Quando é que ela vai terminar? Quando Jesus sair do santuário. E ele sai do santuário para voltar à terra. Quando acontece a segunda fase? Durante o milênio. Quem é julgado na segunda fase? Apenas os ímpios. Mas eles já não estão perdidos, por que estão sendo julgados? Como diz o nome, é um juízo de comprovação, apenas para sabermos por que eles se perderam. Não que haja esperança de salvação, mas por que eles se perderam. E por que essa fase do juízo é necessária? Imagine você quando chegarmos aos céus. O céu será um lugar de surpresa. Imagine você chegar no céu e uma pessoa que você ama não está lá. Aí você descobre que a pessoa que você ama não se salvou. Você vai querer saber por que ela não se salvou. Esse juízo de comprovação é quando os livros do céu serão abertos. E nós vamos então poder ver todos os casos e entender por que este se perdeu. E quando nós virmos nos registros celestiais todas as chances que foram dadas para que alguém se arrependesse, se salvasse, e mesmo assim a pessoa não quis, nós vamos dizer, Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles, porque eles não quiseram. E qual é a terceira fase do juízo, que nós chamamos de executivo? É a aplicação da sentença. Depois do milênio, depois de 1000 anos, é a destruição dos ímpios. Então, relembrando, a primeira fase do juízo acontece hoje, aqueles que aceitaram a Cristo estão sendo julgados. A segunda fase é durante o milênio, dos ímpios, quem não aceitou a Cristo já está condenado. E a terceira fase é a sentença, é a destruição daqueles que não se prepararam para a vida eterna. Está claro isso para vocês? O juízo de Deus é esta mensagem que o anjo está anunciando. O juízo chegou. Agora, nós não ouvimos falar desse tema por aí. As pessoas não explicam o tema do juízo para nós, mas é uma doutrina bíblica. Está em toda a Bíblia. O juízo de Deus. Deus precisa julgar antes de voltar, para saber quais são dignos de herdar a vida eterna. E nesse juízo, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. O anjo apresenta uma segunda verdade. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não é isso aí? Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo de Apocalipse, ele nos chama a atenção para duas doutrinas. A primeira doutrina, do juízo. Há um juízo. Todo nome um dia será levado diante do tribunal de Cristo. Segunda doutrina, adorai aquele que fez, ou seja, o Criador. E nós já explicamos para vocês aqui que o quarto mandamento da lei de Deus, que aparece em Êxodo 28 a 11, é o único mandamento da lei que apresenta a Deus como Criador. Nós devemos santificar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor Deus céu, terra, mar e tudo o que neles há. Você entende a conexão linguística? O primeiro anjo de Apocalipse 14 está usando a mesma expressão do quarto mandamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É como está no quarto mandamento. Ou seja, é uma referência explícita ao quarto mandamento. Por isso o anjo está dizendo, adorai. Nós já não vimos com vocês aqui que o tema da adoração é o tema final da história humana? Finalmente, quem nós vamos adorar? Então esse anjo está dizendo, adorem ao Criador. O outro poder diz, adore a besta. O anjo diz, adore o Criador.
Então a questão final será quem nós iremos adorar. Passou o primeiro anjo, vem a segunda mensagem. Verso 8. Apocalipse 14, versículo 8 diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu, caiu a grande Babilônia. Vocês estão lembrados quando nós estudamos o livro de Daniel, nós aprendemos muito sobre Babilônia. De fato, a cidade de Babilônia foi quem escravizou Daniel e o povo judeu. Mas esta cidade, que Nabucodonosor foi rei por 43 anos, ela finalmente seria substituída por um segundo poder. De acordo com Daniel 2, a glória de Babilônia, a cabeça de ouro, passaria e daria lugar ao peito e braços de prata. E esse peito e braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que viria para derrotar Babilônia. E isso de fato aconteceu. Quando vamos para o capítulo 5 de Daniel, ali está escrito a queda de Babilônia. Quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, estava no trono, dá uma festa para 1000 convidados, bebe vinho na presença dos 1000, e de repente aparece uma mão e escreve na parede assim: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O rei não entendeu nada, chamaram os magos, estes não entenderam nada também, chamaram Daniel, e Daniel disse assim: sabe o que está escrito aí? Mene, contou Deus o teu reino. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, ele vai ser dividido e dado aos medos e os persas. E naquela noite, 13 de outubro de 539, caiu a grande Babilônia. Agora vamos para o Apocalipse, final do primeiro século. O anjo vem e diz assim: caiu, caiu a grande Babilônia. Mas escuta, Babilônia não tinha caído no 6º século antes de Cristo? Nós iremos para o intervalo. E quando voltarmos, nós vamos entender por que é que Babilônia, que havia caído no 6º século, aparece aqui na segunda mensagem angélica. Daqui a pouco estamos de volta. Olá amigos, estamos de volta hoje com o capítulo 14 de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Se você tem desejo de receber essa revista com todos os temas que nós estamos estudando aqui, inclusive o tema de hoje, né? As 3 mensagens, ou os anjos com as 3 mensagens, você pode solicitar a Novo Tempo. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Ou se preferir, acesse a página do programa na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai preencher um formulário e essa revista chega na sua casa através dos correios, inteiramente grátis para a sua família. Quando terminamos o primeiro bloco do programa de hoje, nós estávamos falando que o segundo anjo de Apocalipse anuncia: caiu, caiu a grande Babilônia. O que significa a mensagem deste anjo se ela é para os nossos dias? Babilônia não caiu no 6º século antes de Cristo? Pois bem, se o Apocalipse foi escrito no final do 1º século da nossa era, João não está se referindo àquela Babilônia, porque ela já havia caído. Então aqui não é Babilônia literal. João está falando da queda de Babilônia, mas no Apocalipse a Babilônia ela é mística ou espiritual. Você que está com sua Bíblia aberta aí, olha também para o capítulo 18 de Apocalipse. Veja se não é esta a mesma mensagem. Versículo 2, Apocalipse 18, 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: o quê? Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo
de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Tanto no capítulo 14 quanto 18, o apelo ou a sentença de Babilônia é dada: caiu, caiu a grande Babilônia. Mas se Babilônia não existia mais aqui, quando o Apocalipse foi escrito, de quem João está falando? Eu já disse para vocês, ele está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. E aonde está a Babilônia hoje? Babilônia hoje é a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Hoje, quando alguém quer seguir a Cristo, seguir a verdade da Bíblia, para onde ele vai? Ele tem um leque de opções que a pessoa fica atordoada. Recentemente, a Universidade de Oxford publicou uma enciclopédia dizendo que hoje já estão catalogadas no mundo 34 mil religiões cristãs. Quando alguém quer seguir a vontade de Deus, a pergunta é: para onde eu vou? Com tantas igrejas, com tantas propostas. E veja, cada um ensinando uma coisa diferente, cada um falando algo diferente. Amigos, este cenário religioso é a verdadeira Babilônia dos dias atuais. Então, aonde está a Babilônia hoje? É esse nicho de religiões que são confusas e estão longe da palavra de Deus. Como diz aqui no capítulo 18, esta Babilônia, ela também embebeda a vida das pessoas. Com o seu vinho ela faz isso. Olha o versículo 3. Pois todas as nações, Apocalipse 18, 3, todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Sabe o que é esse vinho aqui que embebeda as nações? Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. É isto que embebeda as multidões. E não é interessante que tem gente por aí que se levanta, até mesmo dizendo-se ser o Cristo? Vão para programas de TVs aqui no Brasil e dizem assim: eu sou o Cristo. Isso não me assusta, porque Jesus falou assim que no tempo do fim haveriam falsos cristos. Agora, sabe o que me assusta? É ter gente seguindo esse tipo de gente, achando de fato que ele é o Cristo. Isso me assusta. Como que alguém pode achar que um ser humano que está entre nós é o Cristo? Isso me assusta. O desconhecimento de Bíblia para identificar um falso Cristo, isso me assusta. Então, amigos, a confusão religiosa que se assentou hoje, nós chamamos isso de Babilônia, onde cada um ensina o que bem quer e outra, longe do que a Bíblia ensina. Então, o segundo anjo faz uma advertência: caiu a grande Babilônia. E aqui no capítulo 18, nós temos o último apelo de Deus à humanidade. E sabe qual é o apelo? Sai dela, povo meu. Deus tem um povo ainda em Babilônia. E Apocalipse 18:4 tem que ser lido em comparação com João 10:16, quando Cristo disse assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão no meu aprisco. Aonde elas estão? Em Babilônia. E Deus diz assim: sai dela, povo meu. Da onde temos que sair? Do meio dessa confusão religiosa, que se afastou da Bíblia para ensinar qualquer coisa, menos a Bíblia. Disso temos que fugir. E chegamos então ao terceiro anjo, versículos 9 em diante. Leia comigo aí Apocalipse 14, verso 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,
Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Viu aí? Mais uma vez o Apocalipse voltou ao tema da marca da besta. O último anjo é a última mensagem. Esses 3 anjos têm uma mensagem para os nossos dias, mas o último anjo é a última mensagem de Deus antes que Jesus volte. E qual é a mensagem? Quem adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Ou seja, será objeto da ira divina. E como que a ira divina vai se manifestar contra os portadores da marca da besta? Olha aí no capítulo 15, leia o verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo cada um deles flagelos, pois com estes consumou-se a cólera de Deus. Como que Deus vai consumar sua ira? Derramando sobre os ímpios as suas pragas, os seus flagelos. E o Apocalipse 16, que vamos estudar na semana que vem, trata exatamente das 7 pragas. Ou seja, as 7 pragas serão derramadas como uma forma de Deus manifestar sua ira contra aqueles que aceitaram a marca da besta e rejeitaram o seu selo. Não é interessante a construção do Apocalipse? Então hoje o anjo está fazendo o último apelo. Por que essa mensagem aparece aqui em Apocalipse 14 como sendo o último apelo? Dê uma olhadinha no que nós chamamos de a ceifa e a vindima. Apocalipse 14, verso 14. Olha o que diz o verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos, o quê? Uma foice afiada. Quem é esse que está voltando numa nuvem branca? É Cristo. Aqui é uma cena da volta de Jesus. E o que é que Jesus tem em sua mão? Uma foice. Por que uma foice? Continue lendo comigo. O outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a cera da terra já o quê? Amadureceu. E o que é que está maduro na terra que pode ser ceifado? É o trigo, é o sincero Filho de Deus. Jesus não falou do trigo e do joio, que eles deveriam crescer juntos até a colheita? Pois aqui é a colheita. E por que a colheita já pode acontecer? Porque o trigo está maduro. E o que vai acontecer com o joio? Basta continuar lendo, verso 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra, e vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Ou seja, a ceifa é a colheita dos justos, a vindima é a colheita dos ímpios, e eles são lançados no lagar de Deus. O que era o lagar? Lembra dessa expressão? Era um local onde as uvas eram jogadas para que ali elas fossem pisadas.
é a destruição dos ímpios. Então, o Apocalipse 14, ele apresenta a última mensagem de Deus e ele conclui falando a respeito da colheita, da ceifa e da vindima. Isso mostra que esta mensagem é a mensagem que o mundo terá que ouvir antes da volta de Cristo. Agora, um detalhe interessante. Aqui diz sobre o sinal da besta. Nós já estudamos isso com vocês. Já aprendemos aqui que Deus tem um selo. E esse selo dele está na lei. É o sábado. E quando eu guardo o sábado e toda a lei, porque também já explicamos que não adianta guardar um mandamento só. É o que diz Tiago 2,10. Quem quebra um, quebrou tudo. Então, quando nós observamos a lei de Deus, nós recebemos o selo de Deus em nossa fronte. Não que ele seja visível, mas é o sinal da obediência. Nós pertencemos a Deus. Agora, quando eu não obedeço à lei de Deus e creio na santidade de um outro dia qualquer que não seja o sábado, eu estou recebendo o selo da besta. Nesse momento, a humanidade será dividida em dois grupos. Nós já vimos aqui que um selo, ele tem o nome, o cargo e a função. Elementos que são vistos no quarto mandamento, de Êxodo 28 a 11. Nós já lemos aqui também com vocês Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É um sinal de Deus, é um sinal de proteção. Está lembrado do Egito, quando o anjo da morte passou meia-noite matando os primogênitos? Quando ele chegava numa casa onde havia o sangue, o que ele fazia? Pulava, passava por cima. E essa expressão, passar por cima, pechá, é a Páscoa. Deus passa por cima. Por causa do sangue, a vida é poupada. Lembra de quando Jerusalém, antes de ser invadida por Nabucodonosor, Deus mandou: passe em Jerusalém e marca com um sinal na testa aqueles que gemem pela cidade. Ali os justos foram marcados, e quando vem a destruição, os justos são poupados. O selo na Bíblia é um sinal de proteção. Proteção para quando? Para este momento de prova. Por isso nós temos aqui o sinal de Deus e o sinal da besta. Lealdade a Deus, lealdade à besta. Agora, o que vai acontecer, segundo esta última mensagem angélica? Quem adorar a Deus vai abraçar a crença de que a lei de Deus está em vigência. Quem adora a besta vai abraçar as tradições. E nesse momento aqui vai ocorrer o ecumenismo. A união de todas as igrejas, ela vai acontecer. Ela é bíblica. E todas as igrejas vão se unir em dois pontos comuns. Quais são esses dois pontos? A crença na santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma. Por que é que essas duas doutrinas fomentarão o ecumenismo? Porque elas estão em oposição à primeira mensagem angélica. O primeiro anjo disse assim: temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Quem não passar pelo juízo será morto, destruído. Aí vem um falso movimento e diz assim: a alma não morre. A alma não morre. A doutrina da imortalidade da alma é a primeira mentira que Satanás contou nessa terra. Ele disse isso para Eva: você pode comer, você não vai morrer. Sim, Sandra? Pastor, é comum a gente ouvir que nós somos três: corpo, alma e espírito. Bom, o corpo, ele, a partir do momento do falecimento, ele desce à sepultura e vira nada. O espírito volta para Deus. E a alma? Nós temos um problema muito sério com essa questão de alma, porque nós recebemos uma forte influência da filosofia grega. Quando olhamos para a Bíblia, e você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, que você vai entender muito bem esse assunto. Olha Gênesis no capítulo 2.
versículo 7. Gênesis 2, 7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem de quê? Do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E ele passou a ser o quê? O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Quando Deus moldou o boneco de barro a partir da argila e soprou no nariz desse boneco o fôlego de vida que Deus tem, esse boneco passou a ser uma alma vivente. Então eu sou uma alma, você é uma alma. Tanto é que esta palavra na Bíblia é usada de forma intercambiável, alma e pessoa. É a mesma coisa. Uma alma é uma pessoa. Você não tem uma alma, você é uma alma. A alma não está se tratando, né, de sentimentos, não? Não. O sentimento é esse aspecto da mente que ela mencionou. Corpo, mente e espírito. A mente é o aspecto cognitivo, onde a gente aprende, raciocina, sente, chora. Se comunica com Deus. Se comunica com Deus, certo? O aspecto físico é a carne. E quando falamos de alma, e Paulo usa muito essa expressão, Paulo usa as três expressões, né? Consagrai-vos a Deus no nosso corpo, mente e alma. Paulo quer dizer essa índole espiritual que nós temos. O fato de você poder se relacionar com um ser superior. Mas quando Paulo fala de corpo, alma e espírito, ele está falando de três aspectos da natureza humana. Agora, o homem, ele é uma alma, uma composição assim. Agora, quando veio Platão, e nós estamos falando aí do 5º século antes de Cristo, foi Platão quem trouxe para a filosofia grega o que nós chamamos de dualismo platônico. O que é o dualismo platônico? O homem tem um corpo e dentro do corpo tem uma alma. O corpo é mau, mas a alma é boa. E quando o corpo morre, ele liberta a alma. Isso é platonismo, é filosofia grega. Aí vem Hollywood e faz um filme como Ghost, o outro lado da vida. Quando o camarada morre, a alma sai dele e vai disputar o amor da esposa. Você não está vendo que isso é platonismo? Isso não é Bíblia. Não existe nada que está em você que na morte sai. A única coisa que a Bíblia fala que você mencionou é que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. O que é esse espírito? Não é nada que está em nós material, mas esta razão que Deus deu a Adão na criação, esse fôlego de vida, volta para Deus no sentido de que você perde a consciência. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E esta alma, segundo o profeta Ezequiel, capítulo 18, ela é mortal. Mas o diabo ensina o quê? Que a alma é imortal. Então essa história de que você morre e se reencarna, isso não é bíblico. De que você morre e já vai para o céu, isso não é bíblico. De que você morre e já vai para o inferno, isso não é bíblico. Morre e vai para o purgatório, isso não é bíblico. São mentiras satânicas. O que acontece então quando a gente morre? Abra sua Bíblia aí, em João 11. Deixa que o próprio Cristo responda. Olha o que diz aí João capítulo 11. Olha para o versículo 11, pode ser o 11. Isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Lázaro estava dormindo ou estava morto? Ele estava morto há quantos dias? 4. Mas o que Jesus falou? Ele está morto, mas a morte é um sono. A filha de Jairo também. Eu vou despertá-la. Tanto é que a palavra cemitério em latim, cemiterium, quer dizer dormitório. O lugar onde as pessoas dormem. Então veja, o que vai acontecer com você e comigo quando nós morrermos? Você já sabe. É o que aconteceu ontem à noite quando você pegou no sono. Você perdeu a consciência.
E quando você voltar à vida, você retomar a consciência, se tiver salvo, na volta de Jesus. Se tiver perdido, 1000 anos depois da volta de Jesus, apenas para ser destruído. Mas essa é a mentira que está espalhada por aí, de que a alma não morre. Isso é o diabo que inventou. A alma morre. E quem não aceitar a Cristo vai morrer. Mas o que é a alma? É isso aqui. Eu sou uma alma. Eu não tenho, eu sou uma alma. Bruno? Pastor, eu entendo que a alma, ela, dessa forma, né, nós não temos, assim, mais vida. Mas quando você conversa com espíritas, por exemplo, eu já ouvi dizer assim que a alma morre, depois ela paga uma promessa, alguma coisa lá, depois, ou se cresce espiritualmente e volta a nascer. Uhum. E aí me questionaram assim, por que tem, por exemplo, crianças que nascem com um problema de deficiência, uma malformação, alguma coisa? Por que essa criança tem que pagar esse pecado, sendo que é uma pessoa que é sem pecado? Quando acontece depois, durante a vida, a gente entende que é a gente que cometeu aquilo, e algum acidente, alguma coisa, e ficou daquele jeito. Mas uma criança que nasce daquela forma, sem pecado, sem nada, por que ela tem que pagar aquela dificuldade durante a vida? Ela não está pagando nada. Primeiro, não é esse conceito que a Bíblia apresenta, que você nasce com um problema porque está pagando de outra vida. Não existe isso. Ela nasceu por uma consequência do pecado, porque o pecado tomou conta do nosso planeta. E por causa do pecado, mesmo os justos sofrem. Pessoas inocentes sofrem. Por isso que os inocentes sofrem, por causa do pecado. Só que o pecado está com seus dias contados. E toda criança que nasceu com problema, que nasceu doente, que sofre, Cristo vai vir para fazer justiça para ela, como para qualquer pessoa sobre a terra. Então, o juízo de Deus vem para isso, para fazer justiça. E todo aquele que aceitar a Cristo vai receber a vida eterna, não importa pelo que passou nessa vida. E tem a ver com aquilo que Jesus passou para Moisés, que aquilo que a gente fizer vai sofrer consequência o seu descendente, o filho do seu descendente? Não, há coisas, existe na Bíblia uma lei da semeadura e da colheita. Tem coisas que se você fizer, você mesmo vai colher o mal. Por exemplo, a Bíblia condena a bebida. Aí você bebe 40 anos, contrai uma cirrose hepática, vai acusar a Deus agora pela doença? Você semeou 40 anos, o que você quer? Então a Bíblia ensina a lei da semeadura e da colheita. Então, se eu não me cuidar, eu terei problema lá no futuro. Agora, tem gente que mesmo sem semear, sofre. Por quê? Porque o pecado domina o nosso planeta. E é por isso que Jesus tem que voltar. Entendeu? Para acabar com as injustiças. Vocês viram nos noticiários esses dias? As pessoas, os esposos matando as ex-esposas. Pai matando crianças. Isso tem que acabar. E quando é que isso vai acabar? Na volta de Cristo. E cada caso será julgado. Deus fará justiça para cada pessoa. Então, amigos, as igrejas vão se unir, crendo em quê? Que a alma não morre. E crendo mais o quê? Que o domingo é o dia para ser santificado. Pois bem, quando isso acontecer, nós teremos a humanidade dividida em 2 grupos. E aqui Deus apresenta um convite para você. Com quem você vai ficar? Você vai se unir à multidão, crendo naquilo que não é bíblico, ou você vai ficar com Cristo e com a verdade da palavra dele? Interessante, quando eu olho para essas 2 doutrinas que vão levar as igrejas ao ecumenismo, eu fico pensando, amigos, muitas igrejas estão ensinando a imortalidade da alma, de forma diferente, mas estão ensinando. Para alguns a pessoa já morre e vai para o céu. Quem disse que vai para o céu? Se Cristo disse que Ele volta para buscar os salvos, se Ele volta para buscar, quem é que vai se antecipar a isso? Outros dizem que a igreja está aqui hoje, ela pode ser arrebatada. Arrebatada para onde? Se Jesus volta para buscar a igreja? São mentiras que se espalham em nome da Bíblia, baseado em textos isolados. Pega um texto que diz assim, estarão 2 no campo, uma será tomada, a outra deixada. Pega esse texto para dizer que a igreja vai ser arrebatada. Arrebatada para onde? Arrebatamento individual.
Arrebatada para onde, se Paulo diz assim, que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados? Arrebatado para onde, se Jesus falou assim, eu vou para a casa de meu Pai e eu voltarei, então vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele volta para buscar, ninguém vai na frente. Paulo diz, os mortos não anteciparão aos vivos, nós iremos juntos. Por isso, meus amigos, hoje Deus tem um último apelo a fazer. E o apelo é, saia de Babilônia. Saia desses movimentos que não ensinam nada de Bíblia. Estão ensinando mentiras, um monte de coisas que não têm a aprovação da palavra. E muitos sinceros estão iludidos. Por isso Deus diz assim, sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. Mesmo no meio dessa confusão religiosa, Deus tem um povo. E Ele está chamando para que esse povo saia. Os sinceros ouvirão a sua voz e sairão. Amigos, o último apelo que Jesus faz para nós é um apelo por libertação. Jesus disse assim em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe quando é que eu posso ser livre de fato? Quando Jesus me liberta. Liberta de quê? Da ignorância bíblica. Da ignorância. Ele te traz para a verdade. Outro dia, uma senhora assistia na madrugada o programa Bíblia Fácil. Depois ela mandou o testemunho para mim e eu fiquei emocionado. Ela dizia assim, pastor, eu tive uma criança. Disseram para mim assim, batiza a criança. Se não batizar, vai morrer pagando. Aonde está isso na Bíblia mesmo? Ah, não está. Não existe isso. É uma tradição. Porque a Bíblia diz que para ser batizado tem que crer, tem que ser doutrinado, tem que se arrepender e tem que ser batismo por imersão. Ela disse, pastor, eu não batizei. A despeito de ser da igreja que ensinava isso, eu não estava confortável em batizar o meu bebê. 6 meses, a criança morreu. Eu pensei, Deus está me cobrando. Agora o meu filho morreu pagão e ele se perdeu por minha causa. 30 anos essa mulher carregou essa culpa. 30 anos. Não é um dia, uma semana, um mês. 30 anos. Alguns meses atrás, ela virando os canais na sua TV, chegou no Bíblia Fácil. Nós explicávamos sobre o batismo. E ela aprendeu que não se batiza recém-nascidos. E ela dizia para mim assim no seu testemunho, um fardo que eu carreguei por 30 anos caiu dos meus ombros. Fardo desnecessário, porque alguém impôs, alguém ensinou o que não é bíblico. Se o Filho vos libertar, você vai ser livre. Cristo nos liberta para podermos adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade. O diabo procura a todo instante nos manter nas trevas, no erro, na ignorância. Mas Cristo pode libertar a todos nós. Agora eu preciso dar um primeiro passo. Eu tenho que dizer sim para Ele. Talvez você que me assiste agora em casa se sente escravo. Talvez você aprendeu um monte de coisas que não tem na Bíblia. Isso tem feito você sofrer tanto tempo. Babilônia está aí, ensinando um monte de coisas que não estão na Bíblia. O diabo é tão astuto que eles estão ensinando o que é pecado, aquilo que não é pecado. E aquilo que é pecado, eles não ensinam o que é pecado. Esta é Babilônia.
Mas como foi cantado agora, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Livre para adorá-lo. Porque o final da história humana termina assim. Quem você vai adorar? De que lado você vai ficar? Do lado de Deus? Do lado do anticristo? Ficar com a lei de Deus ou com os dogmas e tradições? Ninguém pode ficar em cima do muro. Você tem que escolher. Pode ser que existam milhares de pessoas agora em casa que estão de pé, como todos ficaram aqui no programa. Louvado seja Deus pela sua decisão. E se você está assistindo e não ficou de pé ainda, tomando a sua decisão, ainda há tempo. Levante-se agora. Levante-se agora em nome de Cristo e tome a decisão de ser alguém livre, livre do erro, das tradições, dos dogmas. A palavra de Deus vai te libertar. Cristo vai te libertar. E eu queria orar por você agora, por você que ficou de pé, por você que teve coragem e por vocês que estão aqui, para que Deus nos ajude em nossa caminhada que está começando. Oremos. Pai Santo, obrigado pela Tua promessa de que Jesus pode nos libertar. Obrigado, Senhor Deus, porque por muitos anos em nossa vida carregamos traumas, carregamos tradições, carregamos dogmas que nada tinham a ver com a Tua palavra. Mas, Senhor Deus, a venda dos olhos está caindo porque o Teu Espírito Santo está revelando. Senhor, a Tua graça tem chegado à nossa vida. A Tua graça está nos mostrando de que existe um caminho sobremodo excelente. Existe uma verdade a ser conhecida, existe uma verdade a ser partilhada, existe uma liberdade para ser vivida. E nós queremos essa liberdade em Cristo. Nós não queremos estar presos no pecado, presos no erro, presos na superstição. Nós queremos ser libertos em Cristo. Por isso, Pai, oramos ao Senhor por esses nossos 10 convidados que estão de pé agora. Eles estão demonstrando em seu coração o desejo de serem livres por Cristo, de conhecerem cada vez mais a Tua vontade e de se prepararem para o céu. E eu também quero orar, Senhor Deus, por esses amigos que estão em casa agora e que também ficaram de pé. Que o Teu Espírito Santo esteja ali e abrace a cada um deles. Que eles ouçam a Tua voz nos seus ouvidos dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que a obra que o Senhor começou na vida deles, conforme o Senhor prometeu em Filipenses 1, verso 6, o Senhor possa completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nos entregamos em Tuas bondosas mãos mais uma vez, confiando de que em breve o Senhor voltará para buscar a todos nós e levar-nos para a eternidade. Graças Te rendemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos. E em nome de Cristo nós Te oramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação. Na semana que vem nos reuniremos mais uma vez para um outro tema. Eu espero por você. Deus o abençoe.